Olá, tudo bem com vocês? Estou passando para deixar as orientações da nossa aula de hoje. Então, fiquem ligados, pegue o seu roteiro de atividades para que a gente possa aí refletir juntos a respeito do nosso conteúdo preparado para hoje. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês prestassem atenção em mais uma lenda, né? Como eu disse, já reforço, estamos aí no mês do folclore e eu farei a leitura de mais uma lenda, né? A lenda da Vitória Régia. A Vitória Régia disse que nas noites de luar, a lua desce à terra para se casar com uma índia. Esta crença existia na época em que as nossas terras eram povoadas por tribos indígenas, onde o masculino e o feminino não existiam como figuras determinadas nas lendas indígenas. A lua, para eles, era um guerreiro audacioso, valente, forte e belo. As jovens índias queriam conquistar o seu amor para se transformarem em estrelas no céu. Houve uma índia chamada Nayá que sonhava com esse maravilhoso guerreiro. Passava as noites observando o luar, fascinada com seus raios que banhavam seu corpo, parecendo os braços fortes do amado. Muitas vezes, Nayá corria pelos campos, com os braços estendidos, tentando alcançar a lua, mas jamais conseguira. Certa noite, doente de paixão, Nayá viu surgir com todo esplendor a lua refletida nas águas de um rio. Não pensou duas vezes, imaginando que o amado aparecia para atender aos seus chamados, Nayá atirou-se em seus braços e acabou morrendo no fundo do rio. A lua, por sua vez, ficou com pena de tamanha tragédia que, ao invés de transformar a pobre moça numa estrela, achou melhor transformar a indiazinha em uma flor tão bela quanto imensa. Assim é que, transformada em Vitória Régia, Nayá aguarda todas as noites seu guerreiro amado, e quando a lua surge, abre suas enormes pétalas, oferecendo sua coroa para receber os raios prateados do amado. Essa, então, é a lenda da Vitória Régia. Só retomando aí com vocês um pouquinho, né? Eu sempre digo que as lendas são fictícias, né? Elas eram utilizadas, né, nos povos mais antigos, nas tribos, elas eram utilizadas para poder explicar o surgimento de algo. É claro que não tem comprovação científica, porque não é real, tá? Mas eu espero aí que você tenha gostado dessa história, né? Que nos mostra um pouquinho, né, de acordo com a ficção, como é que surgiu a Vitória Régia, né? Bom, então vamos para o nosso roteiro de atividades. Nós temos aí, hoje, 12/8/2021. Nós temos uma leitura, um poema. O título desse poema é A Avó. Eu vou aproximar, mas você pode acompanhar aí no seu roteirinho. A Avó, de Olavo Bilac. A avó, que tem 80 anos, está tão fraca e velhinha. Teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha, com os desgostos humanos. Hoje, na sua cadeira, repousa pálida e fria, depois de tanta canseira, e cochila todo dia e cochila a noite inteira. Às vezes, porém, o bando dos netos invade a sala, entram rindo e papagueando. Este briga, aquele que fala, aquele dança pulando. A velha acorda sorrindo
e a alegria a transfigura. Seu rosto fica mais lindo, vendo tanta travessura e tanto barulho ouvindo. Então, com frases pausadas, conta histórias de quimeras, em que há palácios de fadas, e feiticeiras e feras e princesas encantadas. Os netinhos estremecem, os contos acompanhando, e as travessuras esquecem, até que a fronte inclinando sobre o seu colo adormecem. Olha que texto poético, né? Retratando um pouquinho aí, né, a respeito de uma avó, né? Uma avó que já está velhinha, né? Já está fraca, mas que ainda guarda dentro de si muito do que viveu, né? Muito do que sonhou, que acolhe os seus netos, né? Que faz com que eles se atentem a tudo que ela diz, a tudo que ela conta, né? Então, espero aí que você faça novamente a leitura desse texto, tá? Faça pausa nesse vídeo e faça a leitura, tá? Mais uma ou duas vezes, para que você consiga aí se aprofundar na beleza desse texto, para que você consiga aí compreender, interpretar, tá? Pois esse texto é muito lindo. Então, nós temos aí algumas imagens, né? Observem também. E, na sequência, vocês farão a interpretação, tá? O que você sentiu ao ler esse poema? Por isso eu disse, leia mais que uma vez, para que você consiga aí interpretá-lo, tá? De uma forma muito mais profunda. B. Conforme o poema, a avó ficou branquinha, branquinha. O que isso significa? Né? Então, pare e pense, o que será que isso quer dizer? A avó ficou branquinha, branquinha. C. Algumas palavras no diminutivo expressam afetividade. Quais palavras estão no diminutivo? Então, nós vamos ver aí que algumas palavras estão no diminutivo para expressar afetividade. O que seria isso? Né? Expressar o afeto, o amor e o carinho. Quais palavras estão aí no diminutivo que está expressando esse afeto, esse carinho? Lembre-se que diminutivo, né? Vem de diminuir. Qual palavra que está aí no sentido de afeto, de amor, de carinho, tá? Qual adjetivo do texto revela com mais precisão o amor que a avó sente pelos netos? Então, vamos lá, relembrando, o que é adjetivo, né? Adjetivo é aquela palavrinha que atribui característica a algo ou a alguém, tá? Então, o adjetivo, ele expressa o quê? Uma qualidade. Então, observe aí qual é o adjetivo, né, que demonstra esse amor que essa vozinha sente por seus netos, tá? Por isso é tão importante a releitura. Qual a ação? Desculpa, gente, escrevi errado, ó. Corrigindo aí. Faltou um C cedilha durante a digitação. Qual a ação? Então, observem aí. Eu vou grifar, tá? Vou grifar de verdinho aí para vocês corrigirem. Qual a ação da avó faz com que todos os netos silenciem e se reúnam em torno dela? O que essa vozinha faz que os netinhos param, todos param, ficam em silêncio ao redor dela? Ela faz algo aí que eles consideram interessante. Qual seria essa ação? O que ela faz de tão interessante? Tá? Se você compreendeu bem o texto, você vai entender. Agora, né, você vai fazer a coleta de relato. O que é um relato?
é quando algo conta algo para alguém, está relatando, tá? E aí, qual é a tarefinha? Pergunte a um de seus avós sobre uma história interessante ou engraçada que ele ou ela tenha vivido. No seu caderno, relate o que ouviu. Então, preste bem atenção. Você vai perguntar para o seu avô ou para a sua avó, né? Você vai dizer assim: me conte uma história, né, interessante. Algo possa ser algo engraçado, algo que fez você sentir medo, algo que seja interessante. O que você poderia me contar, né? E você vai ficar muito atento a esse relato, tá? Na sequência, você vai escrever no seu caderno essa história, tá? Pode ser uma história engraçada, uma história de medo, qualquer história que seu avô ou sua avó possa lhe relatar, tá? Que tenha sido um momento da vida deles interessante. O título dessa produção textual é História de Avós, tá? Então, eu tô aqui, ó, morrendo de curiosidade, né, para descobrir um pouquinho, para ouvir um pouquinho, para ler um pouquinho sobre a história que seu avô ou sua avó vivenciou, tá? Então, capriche aí na escrita, capriche na pontuação, tá? E não se esqueça de me encaminhar no final da tarde, tudo bem? Essas são as atividades de português. Não se esqueça, pessoal, português deve ser feito no caderno de português, tá bom? Então, vamos lá. A segunda parte, né, nós vamos continuar trabalhando com desafios da matemática, tá ok? Então, nós temos aí alguns probleminhas, e nós temos que pensar aí. Eu gostaria muito que vocês deixassem registradas continhas, tá? Façam um registro. Nada te impede de calcular mentalmente, tá? Mas aí você pode conferir, né, através do seu cálculo, através do registro. Então, Marcelo tem 1.275 chaveiros. Felipe tem 587 a mais que Marcelo. E Sandro tem 763. Quantos chaveiros tem os três juntos? Observe. Marcelo tem 1.275, tá? O Felipe não tem só 587, ele tem 587 a mais do que Felipe. A mais do que Marcelo, desculpa. Olha só, se Felipe tem 1.275, quanto é 587 a mais? Pense bem. E depois vem a informação de que o Sandro tem 763. A pergunta do problema é: quantos chaveiros tem os três juntos? Então, é importante que você se atente a cada etapa do problema. Eu quero dizer aí para vocês que esse problema ele será resolvido não apenas com uma conta, tá? Tem mais de uma continha, ok? 2. Um açougueiro vendeu 1.880 quilos de carne em uma semana. Bom, você já sabe que uma semana tem 7 dias, tá? De domingo até sábado. Então, verifique aí, olha. Um açougueiro vendeu 1.880 quilos de carne em uma semana. Na semana seguinte, vendeu 1.195 quilos. Bom, na primeira semana, 1.880. Na segunda semana, 1.195, tá? Aí, quer saber, ao todo, quantos quilos de carne ele vendeu, né? Então, se ele vendeu uma quantidade numa semana e outra quantidade na outra semana, quer saber aí no total. Qual é a operação que a gente utiliza para saber o total?
tá? Calcule, né? E faça aí uma revisãozinha antes de me encaminhar a resposta. Número 3. Para pintar um edifício, foram gastos 450 litros de tinta verde, 387 litros de tinta marrom e 296 litros de tinta branca. Ao todo, observem aqui novamente, ao todo, quantos litros de tinta foram gastos? Então, observem aí, fiquem atentos, né, às informações fornecidas pelo problema, né? Então, foram utilizadas tinta da cor verde, tinta da cor marrom e tinta branca, tá? Cada cor na sua quantidade aí necessária, 450 na cor verde, 387 litros na cor marrom e 298 na cor branca. No total, ou seja, ao todo, quantos litros de tinta foram gastos? Então, calcule aí, tá? Utilize esse espaço para a operação e aqui coloque a resposta, tá? Vovô nasceu em 1918 e, com 69 anos, teve o seu primeiro neto. Em que ano o neto nasceu? Bom, primeiramente você deve registrar aí o ano de nascimento do seu avô, tá? Em que ano ele nasceu, né? O avô do problema, na verdade, né? O avô nasceu em 1918, tá? Então, quando ele já estava, olha, se passou aí 69 anos para que nascesse o primeiro netinho dele. Então, em que ano isso aconteceu? Eu tenho certeza que você sabe resolver. 5. Um feirante comprou 8 centenas de laranjas, 200,5 de mangas e 670 abacaxis para vender na feira. Quantas frutas o feirante comprou? Então, pessoal, vamos pensar. Recordar algumas coisinhas que nós já aprendemos, né? Nós sabemos que uma centena vale 100, tá? Então, observe que ele comprou 8 centenas de laranjas. Não foi uma centena, mas sim 8 centenas. E aqui, olha, 200,5. Então, 200 é o mesmo que 2 centenas. E esse meio, né? É a mesma coisa que a metade. Uma centena vale 100. E a metade de uma centena? Quanto vale? Tá? É o mesmo que nós dividirmos em 2, né? 100 dividido em 2 é 50. Então, observe aí, foram 2 centenas e meia, tá bom? Quer saber ao todo quantas frutas esse feirante comprou para vender na feira? 6. Em um colégio estudam 1.682 alunos no turno matutino, pela manhã. Então, 1.682 alunos de manhã. E no período da tarde, 1.475, olha, no turno vespertino. Quantos alunos a mais estudam no turno matutino? Tá? Então, vamos observar. No período da manhã, período matutino, 1.682 alunos a escola tem. Então, 1.682 pela manhã. E à tarde, 1.475 alunos. Então, se nós vamos analisar, no período matutino, existem mais alunos matriculados, ok? Então, o probleminha é, quantos alunos a mais estudam no turno matutino? É o mesmo que perguntasse qual é a diferença do número de alunos. Se nós já vimos que no período da manhã tem mais,
Quando nós calculamos a diferença, nós conseguimos descobrir quanto a mais tem no período da manhã, tá? Então, calcule aí direitinho, tá? Não se esqueça de me encaminhar as atividades ao final da tarde, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.